A graça e a paz de Cristo, abençoados irmãos, geração eleita de Deus, igreja santa e perfeita em Cristo. Hoje venho trazer uma reflexão muito importante com o tema a revelação celestial dada por Cristo ao apóstolo Paulo centraliza todo o plano de Deus na pregação e conhecimento do Evangelho. Então vejamos esse tema a seguir. A revelação celestial dada a Paulo centraliza tudo na pregação do Evangelho da Graça, onde o único batismo que insere o gentio em Cristo é a operação invisível e espiritual do Espírito Santo na cruz, e não um ritual executado por mãos humanas. Paulo recebeu um comissionamento direto e à parte, vindo do Cristo já glorificado nos céus, afirmando categoricamente aos Gálatas que o seu evangelho não veio de homens, nem foi aprendido com os 12 apóstolos, mas veio por revelação de Jesus Cristo. Na estruturação doutrinária desse evangelho, enviado aos gentios, o próprio Cristo glorificado direcionou Paulo de uma forma diferente, o que o levou a escrever textualmente que Cristo não o enviou para batizar, mas para evangelizar. Nas epístolas paulinas, que consolidam a doutrina para a igreja sobre a totalidade da graça, a definição de batismo deixa de ser o ato visível e passa a ser uma operação puramente espiritual, o que o texto chama de batismo no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, afirmando que todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos. Por outro lado, a ordem dada em Mateus foi entregue por Jesus aos 11 discípulos, ainda no contexto da transição da dispensação da lei. Embora a ordem fosse para ir a todas as nações, a prática inicial dos apóstolos em Atos concentrou-se em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, realizando o batismo como o início da caminhada do crente, sendo essa comissão dada por Jesus em seu estado de ressurreição, mas ainda na terra, direcionado aos ministros da circuncisão. Portanto, olhando estritamente para as Escrituras, a comissão terrena dada aos discípulos envolvia o ato de batizar como parte do início daquela dispensação, enquanto as epístolas paulinas apontam para uma operação invisível e espiritual, a inclusão do crente no corpo de Cristo no momento em que Deus o predispôs para que ele creia, o que faz com que muitos leitores compreendam que o batismo em seus escritos é uma realidade espiritual interna, operada pelo próprio Espírito Santo no momento da fé, e não a execução de um rito na água. Desse modo, o livro de Atos registra a transição histórica e prática da igreja, enquanto as epístolas doutrinárias definem que na plenitude da graça, a verdadeira circuncisão e o verdadeiro batismo ocorrem no coração de forma invisível e espiritual, desvinculados de qualquer ordenança física ou cerimonial. Essa diferenciação encontra base direta nas próprias palavras e no chamado do apóstolo Paulo, que apresenta o Evangelho como a manifestação pura da graça de Deus, destacando que a sua missão era distinta daquela entregue aos 12 apóstolos no início, visto que a ordem de ir por todo o mundo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi dada por Jesus especificamente aos 11 apóstolos na Galiléia, antes da sua ascensão, onde Paulo não estava presente, vindo a ser chamado anos depois na estrada de Damasco. Sobre a origem do seu ministério, ele escreve aos Gálatas de forma muito clara que o evangelho anunciado por ele não é segundo os homens, pois não o recebeu nem o aprendeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, reforçando que o seu evangelho foi entregue a ele diretamente pelo Cristo glorificado, com o foco específico de ir aos gentios e pregar a justificação unicamente pela fé, sem as obras ou ritos da lei, separando textualmente o ato de batizar da ação de pregar o evangelho e mostrando que, no ministério de Paulo,
o Evangelho da Graça se concentra na mensagem da cruz e da ressurreição, e não na execução de um rito, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa aqui essa reflexão muito abençoada. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso vai te abençoar muito por estar ligado nas coisas que vêm lá do alto, da Bíblia e do Evangelho. Confere na Bíblia, capítulos e versículos aqui citados, né? Esse é um tema muito polêmico, né? No meio do sistema religioso, né? Das tradições, né? Aqui é apenas uma reflexão para mostrar que realmente o Evangelho é diferente, diferenciado, né? O Evangelho da incircuncisão, né? Que foi dada a Paulo. Então aqui explica um pouco, né? Porque tem vários temas aqui dentro desse vídeo, né? Então é isso, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo a todo e até o próximo vídeo.